Olá galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento na nossa aula, logicamente continuando na parte de célula, e agora a gente vai entrar no núcleo. A gente já falou sobre a membrana plasmática, né, sobre o citoplasma, então a divisão ali da célula, e agora a gente vai entrar no núcleo. Talvez seja a região mais importante da célula, talvez não, é a região mais importante de uma célula. Porque praticamente qualquer funcionamento dos sistemas maiores, vamos dizer assim, é diretamente relacionado com o núcleo, com o papel, com a função que o núcleo tem nesse sistema. Então, por exemplo, se o sistema muscular ele se move, é por causa da função, do papel que o núcleo da célula, no caso, desempenha. Então, ele aí com certeza a região da célula mais importante do mesmo, no caso, tudo bem? Então, relembrando, então o núcleo, a gente vai ter núcleo apenas nas células eucarióticas, então as células, lembrando, isso aí é o básico, do básico esse conteúdo. As células procarióticas, essa é a grande diferenciação, né? Então as células procarióticas não têm núcleo, enquanto as células eucarióticas, a principal característica que diferencia elas das células procarióticas é a presença desse núcleo. Então, apenas em células eucarióticas a gente vai ter a presença do núcleo. Nesse núcleo, as duas grandes funções ali do núcleo. A presença de cromossomos. Então, no núcleo é onde vai estar a presença desses cromossomos. O cromossomo é a unidade genética principal de qualquer ser vivo. É nele que está contido os genes. Então, os genes que são passados de gerações para gerações, os genes que fazem o metabolismo funcionar, que fabricam proteínas, etc. É, está presente. Esses genes é a constituição do cromossomo. Então, é a unidade genética principal de um corpo de um ser vivo. Isso é até importante, porque a gente está falando de célula, né? Mas já já a gente vai entrar em genética. Então, a gente vai começar a falar sobre genética. Antes, a gente vai falar sobre divisão celular. Então, a gente vai falar muito sobre cromossomo de fato. Então, vocês vão ouvir muito falar a partir de agora, dessa parte de núcleo, sobre os cromossomos. Tudo bem? Uma outra função também que eu já falei, né? Então, o controle do metabolismo. Então, uma das principais funções do núcleo é ele controlar o metabolismo da célula. Então, a partir dele, que vai ser ali fabricadas proteínas e etc. E a partir daí, essas proteínas dão funcionalidade para o organismo em si. Tudo bem? Então, essas duas funções é as principais do núcleo. Então, a presença de cromossomos, então, consequentemente, a gente vai estudar isso. Vai ter duplicação, transcrição, que a gente já falou sobre. E essa funcionalidade, esse controle do metabolismo. Tudo bem? Sobre a relação, em relação, né, à quantidade de núcleos, a grande maioria vai ter apenas um núcleo. Então é um núcleo por célula. Então a gente tem uma célula, a gente tem um núcleo. Então a grande maioria vai ser esse padrão. Tem algumas outras, entretanto, né, vai ter algumas células que são diferenciadas. Então, por exemplo, algumas células vai ser binucleadas, então vai ter dois núcleos. Alguns protistas, a classe dos protistas, alguns protistas têm dois núcleos, então eles são binucleadas, as células em si. Ou só dando uma contextualizada aqui,
Os protistas eles são unicelulares, então eles têm apenas uma célula. Só que essa célula, alguns protistas podem ter dois núcleos, tudo bem? Mas também é muito raro, né? Todos os protistas que vão ter dois núcleos, são apenas alguns, tudo bem? Também algumas células vão ser multinucleadas, então você vai ter mais de um núcleo na mesma célula. Um exemplo são as células esqueléticas, musculares esqueléticas. Então, nessas células do músculo, etc. Algumas podem ser que tenham mais de dois núcleos na célula. E aí é chamada de multinucleadas. Tudo bem? E um outro também que eu esqueci de colocar aqui, mas é bom destacar, que algumas são anucleadas. Ou seja, é uma célula, mas não tem núcleo. Um exemplo de uma célula que não tem núcleo são as hemácias. As hemácias que são células do sangue, né? São as células que captam ali o oxigênio. Elas não têm núcleo, elas são repetindo, são células, mas são anucleadas, ou seja, não possuem núcleos. Então a gente vai ter essas variações. A grande maioria vai ter um núcleo apenas, mas tem essas variações entre binucleadas, multinucleadas e anucleadas. Tudo bem? A grande maioria dos núcleos são arredondados. Então a gente vai. É um formato padrão do núcleo. Mas vai ter alguns outros núcleos. Pode ser que varie esse formato. Às vezes mais alongado, ou algum outro formato. Mas geralmente eles são mais alongados. Mas também, então assim, o padrão geral assim são arredondados, mas algum ou outro vai ter essa outra forma em si. Aqui a gente está vendo no lado esquerdo uma célula completa, né, inteira, então a gente vê ali o citoplasma, a gente vê as organelas citoplasmáticas ali, ó, vou até aproximar aqui. Então a gente vê a mitocôndria, o retículo endoplasmático, então essa é uma célula completa. A gente tá dando um zoom, e a gente vai ter o núcleo. Então, como vocês veem, ó, tem esse formato arredondado. Então, lembrando que essa parte mais acinzentada não é o núcleo, é o retículo endoplasmático, como está mostrando ali. Lembra lá quando a gente viu o retículo endoplasmático, ele fica bem grudado, vamos dizer assim, no núcleo. Então, não faz parte do núcleo, mas fica grudado ali. O núcleo mesmo é essa parte mais roxa da imagem. E aí a gente vai ter alguns componentes desse núcleo. Então a gente vai ter o envelope nuclear, ou carioteca, que é tipo a membrana que vai envolver o núcleo. A gente vai ter o nucleolo, que é essa massa bem arredondada centralmente. A gente vai ter a cromatina, que são filamentos, filamentos que a gente vai ver quais são as características dela. E também, não está marcando aí, né? Mas a gente também tem o nucleoplasma, que é o líquido que vai ficar inserido essa cromatina, tanto a cromatina quanto o nucleolo em si. Então é o nucleoplasma, que é tipo um fluido gelatinoso, tudo bem? Então esses são os componentes do núcleo em si. Bom, começando pela carioteca, né, o envelope nuclear. Então, como eu falei, ele é a membrana que vai envolver o núcleo. Então, pensa aí numa película, vamos colocar assim. Essa película é uma dupla membrana, então você vai ter uma membrana externa, uma membrana interna. Então, uma dupla membrana envolvendo esse núcleo. Entre essas membranas vai ter um espaço entre as duas. Então, aqui, ó, pensa, membrana externa,
membrana interna. Entre essas duas membranas vai ter um espaço aqui no meio. Esse espaço no meio ele chama espaço perinuclear, tudo bem? E além disso também vai ter poros. Então o núcleo, essa membrana, ela é cheia de buraquinhos, que são os poros nucleares. Então imaginem, por exemplo, sei lá, uma bola de futebol cheia de furinhos. Seria é um exemplo do que seria um núcleo, esses poros, tudo bem? Esse envelope, ou carioteca, ele é lipoproteico. Então lá quando a gente viu lá a membrana plasmática, a gente viu que a natureza da membrana plasmática era lipoproteica, ou seja, é formada de lipídios e proteínas, o envelope nuclear também tem essa composição. Então ele também é constituído de lipoproteína, lipídios e também proteínas, que a gente chama de lipoproteínas, que são lipídios associados com as proteínas, ok? Bom, aí esse polo nuclear, né? Como eu falei, são basicamente, bem, bem didaticamente, aí são pequenos buraquinhos dessa membrana, onde a principal função dele é ter a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então a gente tem um núcleo, fora vai ter o citoplasma, claramente, e nesses poros é onde vai passar essas substâncias. Então essa regulação do que entra de substância e do que sai de substância é feita por esses poros. Tudo bem? Esses poros, eles são constituídos, é o que até a gente chama de complexo de poros, ou dos poros. Eles são constituídos de proteínas. Então vocês estão vendo, aqui eu vou até aproximar. Esse é um poro, então vocês estão vendo todas essas regiões, essa região roxa, essa região, esses pontinhos laranjados, todos eles são proteínas, então são macromoléculas. Essas macromoléculas, essas proteínas, elas que regulam o que entra e o que sai do núcleo, tudo bem? Consequentemente, como eu coloquei ali no segundo parágrafo, né, vamos colocar assim, se uma célula tem muita atividade metabólica, então retrabalha muito, vamos dizer assim, é, ela vai precisar de muita substância, vai precisar de muito nutriente, de íons, de outras substâncias, etc. Por isso, quando a atividade é muito alta nessa célula, você vai ter uma grande quantidade de poros na membrana nuclear, no envelope nuclear. Por quê? Porque precisa de muito trabalho, precisa de muita entrada de nutrientes, muita saída de nutrientes, e por causa disso, você vai ter que ter uma grande quantidade de poros para ter essa troca, tudo bem? E como eu coloquei ali, ó, uma doença relacionada a, a esses poros é a talassemia. Talassemia é um tipo de anemia, anemia genética, então passa de pais para filho, então é genético isso. Se adquire a partir de genes de pais, de pai, de mãe, etc. E é uma anemia, é um tipo de anemia, então essa talassemia, mas com essa função, é uma anemia genética, envolvida com os poros nucleares, ok? Bom, a cromatina. A cromatina, a estrutura dela é filamentosa, então imagine um monte de filamentos, né, sei lá, fios de telefones, por exemplo. E ela é a portadora dos genes. Então, como eu acabei de falar, os genes, a gente vai estudar os genes, são ali os portadores da questão de transfere
os filhos geneticamente, e também são os genes que eles que determinam o metabolismo da célula e do organismo, então por meio da fabricação das proteínas, tudo bem? Então os genes é de extrema importância. Só dando uma pincelada aqui, o ser humano tem milhões de genes, milhares de genes, tudo bem? Das mais diferentes tipos de funções, ok? E aí você vai ter dois tipos de cromatina. Você vai ter a cromatina, a eucromatina e a heterocromatina. Qual que vai ser a diferença entre as duas? A eucromatina vai ser uma cromatina descondensada, ou seja, vou até aproximar aqui, ó. Essa cromatina tá mais desembaraçada, vamos dizer assim. Ela não tá tão junta como vocês estão vendo ali, ó. Então essa vai ser uma eurocromatina. E é o que a gente chama de geneticamente ativa. Por que ela é geneticamente ativa? Porque ela é capaz de produzir o RNA mensageiro. Então lembra lá quando a gente estudou o RNA mensageiro? Que é ele que leva a mensagem para os ribossomos fabricarem as proteínas. A eucromatina é na fase, vamos colocar assim, quando a cromatina está em eucromatina, ou seja, descondensada, que ela consegue produzir esses RNAs mensageiros, tudo bem? Então tá naquela forma ali, ó, ok? Já a heterocromatina é quando essa cromatina vai estar condensada, então ela está associada com proteínas. Então quando ela está nessa fase, ela é associada com proteínas que chamam histonas. Nessa fase é o que a gente chama de geneticamente inativa. Por quê? Porque ela não consegue produzir RNA mensageiro. Então ela está toda ali, ó, associada. Ela está toda associada a proteínas ali, ó, toda enroladinha, toda condensada. E ela não consegue produzir esses RNAs mensageiros. Ok? Lembrando que a cromatina, aqui a gente está tratando uma fase do núcleo que a gente chama interfásica, ou seja, uma fase da célula que ela não está em divisão celular. Quando a célula passa a fazer a divisão celular, ela vai começar a mudar completamente. Por exemplo, a cromatina, quando a célula começa a se preparar para fazer uma divisão celular, a cromatina começa a se novelar, começa a se condensar e vira cromossomo. Tudo bem? A gente vai ver nas próximas aulas um pouco mais a fundo sobre os cromossomos. Mas é isso. Então, essa fase que a gente está tratando aqui é a fase interfásica, quando a célula não está em fase de divisão celular. Ok? O nucleoplasma, ou o carioplasma também pode ser chamado. Ele é um gel proteico, então ele é muito parecido com o citoplasma, lembra lá do citoplasma, ou como eu coloquei ali, né? Hialoplasma, que é onde está inserido ali as organelas. O, o nucleoplasma é bem parecido em questão de propriedades com o citoplasma. Por quê? Porque tem presença de íons, moléculas de ATP, que é moléculas de energia, nucleotídeos, lembra lá dos nucleotídeos que a gente falou lá há um mês atrás? De enzimas também, que são proteínas de mecanismos. Então, esse nucleoplasma vai estar contido todos esses presentes, né? Todas essas moléculas em si. Tudo bem? E como eu já falei, né? É nesse nucleoplasma que vai estar inserido, imerso, o nucleolo, que é o que a gente vai falar já já, e a cromatina, que é o que a gente acabou de falar, que são esses filamentos. Então imaginam, por exemplo, uma bacia cheia de água. A bacia em si seria a carioteca, então essa membrana.
A água em si seria o nucleoplasma, só que aí você coloca nessa bacia uma, sei lá, uma bolinha de golfe. Essa bolinha de golfe estaria inserido nessa bacia, seria o nucleolo. E você coloca também, sei lá, um fio de telefone. Então esse fio de telefone seria a cromatina. Então, recapitulando, a bacia seria a carioteca, a bolinha de golfe seria o nucleolo, o fio de telefone seria a cromatina e a água que estaria inserida ali, que estaria contida tanto o nucleolo quanto a cromatina, seria o nucleoplasma. Tudo bem? Deixa destacando sempre, contido com muitas moléculas. Tudo bem? E a gente chega nos nucleolos, né? Então, a gente já falou da carioteca, que é a membrana de fora, da cromatina, que são os filamentos que possuem os genes, que contêm os genes. Acabamos de falar do nucleoplasma, né? Que é esse líquido que está dentro do núcleo, né? Que fica inserido, que fica imerso o nucleolo e a cromatina. E agora a gente vai falar do nucleolo. O nucleolo é essa massa que vocês estão vendo mais central no núcleo, esse roxo mais forte. Então ele é geralmente o formato dele é arredondado, então ele vai ter um porte mais arredondado. E a principal função desse nucleolo é a fabricação, é a produção de ribossomos. Então lembra lá dos ribossomos que a gente já viu lá? Que são os complexos citoplasmáticos que fabricam as proteínas. Esse nucleolo, a principal função dele é essa fabricação de ribossomos. Ele é muito rico em RNA ribossômico. Então, esse corpúsculo que ele forma, essa massa que ele forma, é completamente lotada de RNA ribossômicos. Então, todos juntinhos ali. Como eu coloquei, né, eles se acumulam. Então, se imaginam uma massa acumulada de RNA ribossômicos. E a partir deles que são associadas, né, também são associadas algumas proteínas específicas. Então essas proteínas são as proteínas que vão produzir os ribossomos. Então esse núcleo é uma massa de RNA ribossômicos associados com proteínas específicas e que fabricam os ribossomos. Esses ribossomos, quando fabricados, eles podem ir para fora da célula, do núcleo, perdão. Do núcleo. Por meio da onde? Por meio dos poros. Então lembra lá dos poros? Os poros é um dos mecanismos que os ribossomos conseguem ir para fora do núcleo, de fato. Tudo bem? Lembrando sempre, a gente já falou sobre isso. É no núcleo, inclusive, que a gente vai falar um pouco mais para frente também, mais a fundo. Mas é no núcleo também que a gente já estudou que ocorre a transcrição, que ocorre a duplicação do DNA, que ocorre a transcrição do DNA. Na verdade, a duplicação em si, a transcrição é um pouco mais à frente, mas principalmente a duplicação do DNA e a transcrição tanto do DNA quanto do RNA são feitas, são ocasionadas no núcleo. Tudo bem? Aqui tem uma imagem de microscópio, né, Pitão? Para vocês verem como de fato ele é, né? Então é um desenho, né? uma imagem real de microscópio eletrônico. Então vocês estão vendo, ó, ele é arredondado, né? Como eu falei, a grande maioria dos núcleos são arredondados. Ele vai ter a carioteca, então ali, ó, vocês estão vendo bem a divisão da forma arredondada, isso é a carioteca. Essa parte dentro mais escura é o nucleolo, então vocês estão vendo essa parte. Aqui eu vou até. Aqui, ó.
Essa parte é o nucleolo. Esses pontinhos que vocês estão vendo, opa. Esses pontinhos que vocês estão vendo mais escuros são as cromatinas. As cromatinas são muito difíceis de se observar, tanto em microscópio, são muito difíceis ver esses filamentos que eu falei. Então, geralmente a gente vê mais por essa forma, mais escura, etc. E essas partes mais brancas são aonde não tem cromatina. Então, é apenas ali tá representada o nucleoplasma. Tudo bem? Então, tem esses pontos. Para vocês terem uma noção, ó, essas setinhas que estão aparecendo ali, ó, essas setinhas são os poros. Então, vocês estão vendo, ó, que tem um pouco mais branco que já está apontando. É porque é um poro. Então, é por ali que tanto entra nutrientes, íons, etc., quanto também sai algum tipo de substâncias por essas regiões que tá apontadas pelas setinhas, que são os poros que a gente viu, os poros nucleares, ok? E agora vamos resolver um exercício. É um exercício da Instituto Federal, né, do Ceará. E ele fala lá, o núcleo celular é o local que abriga o material genético nas células eucariontes. No núcleo interfásico, que é o que eu falei, que a gente está tratando agora, que é a fase interfásica, que é onde não está havendo divisão celular. Então, continuando. No núcleo interfásico, fase em que a célula não se encontra em divisão, a cromatina aparece imersa na cariolinfa. Cariolinfa é o nucleoplasma. Então, se aparecer esse nome, cariolinfa, é o nucleoplasma. Tudo bem? Como um emaranhado de filamentos longos e finos. Ao iniciar o processo de divisão celular, esses filamentos começam a se condensar em espiral, tornando-se mais curtos e grossos, passando a ser chamados de letra A, cromonema, letra B, cromossomo, letra C, carioteca, letra D, DNA, letra E, genes. Como eu falei na aula, então quem prestou atenção na aula sabe, a resposta certa é a letra que eu estou em cima, letra B. Então é cromossomo, como eu falei. A cromatina é a fase quando a célula está na fase interfásica, que não está em divisão. Quando começa a célula começar a fazer a divisão celular, essa cromatina vai começar a se condensar, vai começar a se enrolar em espiral e vai formar o cromossomo. Tudo bem? Aí a gente vai falar na aula que vem sobre cromossomo. Ok? Bom, por hoje era só. Abraço. Qualquer coisa, me perguntem, me chamem. E é isso. Abraço, galera.